Desburocratização de processos na administração pública é aprovada em primeira discussão na Câmara Municipal. Vacinação contra a influenza segue até maio, com a expectativa de vacinar mais de 250 mil pessoas em Natal. A conscientização contra a alienação parental é debatida em audiência pública. O projeto estimula a melhoria do ensino através da música. Na véspera da final do campeonato estadual, a América faz o último treino preparatório para enfrentar o ABC. Prazo para a declaração do imposto de renda está na reta final. E no estúdio vamos conversar com o contador Jordi Silva e esclarecer algumas dúvidas dos contribuintes. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta terça-feira, 23 de abril. Olá! Nesta quarta-feira, o plano diretor volta a ser discutido em uma audiência pública no auditório do CEMURI, em Cidade da Esperança. A audiência vai acrescentar a sistematização das contribuições recebidas da sociedade e aprovar o regimento interno e cronograma. Essas serão as pautas da quarta audiência pública de revisão para o plano diretor de Natal. O evento, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, vai ocorrer das 8h30 da manhã até as 2h da tarde e é aberto a todos os natalenses. Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei que pretende desburocratizar os processos da administração pública. Outros assuntos também movimentaram o plenário. A reportagem é de Edesiane Moreno e Cláudio Júnior. No pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Ney Lopes Júnior fez um pronunciamento relativo ao projeto de autoria dele sobre a liberação das placas de táxis. A matéria já tramitou por todas as comissões técnicas e está apta para votação em plenário. O projeto de lei que eu apresentei é no sentido de proibir que estas placas de táxis elas sejam registradas em nome de cooperativa, em nome de CNPJ. Só será permitido o registro em nome de CPF do proprietário do táxi, que poderá indicar uma ou duas pessoas para trabalhar nos seus momentos de lazer, nos seus momentos que ele não estiver exercendo a profissão. Isso vai melhorar o serviço do táxi, isso vai aumentar a arrecadação do taxista. Presidindo a sessão desta terça-feira, a vereadora Nina Souza destacou a importância do projeto de iniciativa dela. A matéria, inserida na ordem do dia, dispõe sobre a desburocratização no serviço público municipal, com a dispensa da autenticação de documentos em cartórios. Após a votação em plenário, a matéria foi aprovada em primeira discussão. O reconhecimento dos documentos que são colocados em órgãos públicos, eles precisam ser feito porque é de ofício pelo servidor. Então a gente precisa reduzir a burocracia, reduzir os custos. Muitas vezes a pessoa vai lá num cartório sem ter aquele recurso para autenticar algo que o próprio servidor no serviço público pode fazer. A ordem do dia ainda continha outros 10 projetos de lei, entre eles 2 aprovados em definitivo. Um do vereador Dixon Nasser Júnior, que institui o Protocolo Municipal de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência, e outro da vereadora Ana Paula, que institui o programa Creche para Todos. A cobertura completa da votação dos projetos você acompanha no Notícias da Câmara desta quarta-feira, às 1h50 da tarde. Um conflito familiar em casos de separação de casais ou de disputa de guardas de crianças e adolescentes tem preocupado cada vez mais os juristas. Estou falando da alienação parental, que são as situações em que pais ou mães tendem a influenciar negativamente os filhos. Os efeitos da alienação parental foram debatidos em uma audiência pública que aconteceu nesta terça na Câmara Municipal de Natal. A iniciativa do debate foi do vereador Robson Carvalho.
Já são 7 anos sem ver o filho. Desde que se separou da esposa, o arquiteto Henrique Xavier só consegue ter contato com o filho via redes sociais. Imagina o absurdo, eu morar na mesma cidade, onde eu não consigo falar com meu filho no telefone, e nossa relação se resumiu hoje a curtas mensagens no WhatsApp. Isso é, no mínimo, você olhando de longe, isso é uma coisa inadmissível, absurda. No momento do divórcio, Henrique teve o vínculo pai e filho destruído. Ele foi mais uma vítima da alienação parental. A alienação parental, ela na verdade, é uma forma cruel e desumana, onde a gente que sofre esse problema é vítima, né? Salientando sempre que a maior vítima de tudo é a criança, né? E a gente, os genitores, uma vez rompida essa relação, deveria, na verdade, se ter maturidade suficiente para não expor a criança a esse tipo de situação. Por quê? Porque a convivência com os dois genitores, ela é de extrema importância. A temática é delicada e precisa ser analisada caso a caso. Segundo a psicóloga Rita Maia, mediadora nos casos de família do Tribunal de Justiça, a intervenção por meio da mediação é uma das soluções possíveis, já que os processos judiciais tendem a ser lentos e exigem uma análise minuciosa dos casos. O nosso propósito é oferecer um espaço de fala e, a partir disso, muitas vezes, os equívocos que acontecem no dia a dia, no processo de convivência ou de não convivência, são tratados, abordados, e, a partir disso, os pais eles podem vislumbrar opções e alternativas de poder restabelecer esse vínculo de forma, às vezes, gradativas, né, quando já há um rompimento, quando já há um distanciamento maior. E a gente normalmente trata da importância que cada pai, cada mãe, cada pessoa tem a função na vida desse filho. A violência psicológica contra criança e adolescente hoje já é tipificada com a lei da alienação parental. Entretanto, devido a falsas denúncias de crimes sexuais e também de abusos domésticos, essa lei corre o risco de ser revogada. A ideia da lei é viabilizar que a criança e o adolescente tenham uma convivência familiar saudável, livre de qualquer tipo de violência psicológica capaz de prejudicar a imagem que ela tem do outro genitor. O risco que a lei estava correndo tem a ver com a prática de violência doméstica e a prática de violência sexual contra as crianças e o fato de não se conseguir comprovar isso no âmbito criminal e isso se reverter contra o genitor que denunciou a prática daquela violência. Então fica sempre na dúvida, a violência efetivamente aconteceu ou não aconteceu, porque a pessoa foi absolvida no criminal. E isso está revertendo contra o genitor que denuncia esse tipo de prática. O vereador Robson Carvalho afirmou que, periodicamente, o assunto será debatido na Câmara Municipal e vai protocolar um projeto de lei para que a alienação parental seja tema recorrente nas escolas públicas de Natal. Um tema que é tão relevante, recorrente e enraizado na nossa sociedade. Então, a partir daqui, nós faremos um núcleo que debaterá esse tema mensalmente. Aqui foi plantada uma semente, essa semente tem que germinar. E também uma PL que nós passaremos para ser revisada na ótica jurídica e na ótica da psicologia, psicossocial. Agora, fique por dentro da agenda legislativa da Câmara Municipal desta quarta-feira, 24 de abril. Às 8h30 da manhã está marcada a reunião da Comissão de Mobilidade Reduzida no plenário da Câmara. Às 10 horas, a situação dos transportes alternativos de Natal vai ser debatida em uma audiência pública. Já às 2 horas da tarde será aberta a sessão ordinária e às 6 horas da noite uma solenidade vai marcar a entrega do título de cidadã natalense à senhora Valda Siqueira. A iniciativa do título é do vereador Haroldo Alves. Todas as atividades são transmitidas ao vivo pela TV Câmara. E agora uma oportunidade de capacitação para os servidores do Estado. A Escola de Governo está com inscrições abertas para uma graduação sobre gestão pública. Luísa Mendes.
Olha, a graduação é destinada exclusivamente aos servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte, que devem estar ativos no exercício do cargo e também com um certificado de conclusão do ensino médio e estar desenvolvendo alguma atividade na área da administração pública. As aulas elas serão iniciadas no segundo semestre de 2019, no turno vespertino. As provas elas serão aplicadas no dia 15 de junho e o resultado está marcado para ser anunciado no dia 10 de julho. Estão sendo oferecidas ao todo 45 vagas e os interessados devem entrar no portal do candidato no endereço www.escoladegoverno.rn.gov.br até o dia 31 de maio. Mais informações? Quer tirar alguma dúvida? Basta ligar para o telefone 3232-1699. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. A campanha de vacinação contra o vírus influenza está na segunda etapa. Aqui em Natal, a expectativa é vacinar até 31 de maio 250 mil pessoas. Na Unidade Básica de Saúde São João, localizada na Avenida Romualdo Galvão, essa fila imensa aí é para tomar a vacina contra o vírus influenza, popularmente conhecido como gripe. Dona Rita levantou cedo para vir com a mãe, que tem 88 anos e precisa da vacina. Como é que foi? Fui bem atendida. Me vacinei também, porque eu cuido dela. Ela passa o ano todo não gripa quando ela toma essa vacina. Claudiane trouxe o filhão Gustavo, de 2 aninhos. Mas como o menino está gripado, a vacina terá de ser tomada um outro dia. Eu fazia consulta porque ele está gripado e eu perguntei para a médica e ela disse que é melhor quando terminar, quando ele ficar bem. Sempre ele toma essa vacina? Sempre na campanha ele toma. A ação de vacinação contra o vírus da gripe é uma iniciativa do Ministério da Saúde. Em Natal, a expectativa é vacinar pelo menos 250 mil pessoas. A campanha começou no dia 10 de abril e está na segunda etapa. Serão 70 postos abertos para atender esse público. Os grupos prioritários vai de criança a idosos, passando por todos aqueles que têm tendência a agravar pela doença, ou seja, aqueles grupos de risco que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, as gestantes, as puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram filhos até 45 dias, pessoas que estão privadas de liberdade, os agentes penitenciários, também os profissionais de saúde, os profissionais de educação, ou seja, os professores que estão em sala de aula, tanto o público quanto o privado também tem direito à vacina. E esse ano o Ministério da Saúde incluiu os militares, que a partir do dia 22 de maio também terão direito a ser vacinados contra a influenza. O dia D para essa ação de vacinação está marcado para 4 de maio. Neste dia, que será um sábado, todos os postos de saúde estarão abertos para a vacinação contra o vírus da influenza. Dia 4 de maio, todos os postos de todo o país estarão abertos para vacinar contra a gripe. É importante que a maior parte da população procure nesse período, até o dia 31 de maio. A vacinação ela só tem realmente um impacto positivo à população quando ela tem uma vacinação em rebanho, ou seja, quando ela consegue atingir um grande público, ou seja, 90% é a expectativa da meta para que a gente tenha um impacto positivo realmente nessa vacina. A influenza é uma doença respiratória infecciosa, que pode levar até ao óbito. A importância da prevenção é prevenir a gravidade das doenças, causadas pelos vírus da gripe, prevenir as doenças secundárias como pneumonias, as internações por essas doenças e também o óbito que é causado pelo agravamento da gripe em algumas pessoas que têm o risco de gravidade. Um novo edital da Prefeitura de Natal, através da Funcarte, promete incentivar a cultura local no centro histórico da capital. A seleção pública tem o objetivo de conceder auxílio financeiro para iniciativas artísticas e culturais que irão compor a programação dos eventos do Centro Histórico de Natal. As inscrições para os projetos podem ser feitas até o dia 10 de maio lá na Funcarte. Serão selecionados até 23 projetos em 4 categorias. O valor total a ser investido pela Prefeitura é de R$ 198 mil. Para os interessados, o edital está disponível na página da Prefeitura, natal.rn.gov.br. Aprender através da música.
Com esse intuito, os alunos de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Natal tiveram nesta terça uma aula pra lá de animada. A iniciativa é um projeto chamado Música Instrumental nas Escolas. Os garotos da Escola Municipal Antônio Severiano tiveram hoje uma aula diferente, para cima. Ao invés do quadro, os olhares estavam atentos para a guitarra, o contrabaixo e a bateria. A música instrumental tomou conta do colégio e animou a meninada. Tá empolgado com essa apresentação? Tô sim. Eu gosto bastante desse tipo de estilo de música. A música é uma coisa que toca em muitos corações. O projeto Música Instrumental, desde o ano passado, vem levando muito som a 10 escolas públicas da Rede Municipal de Ensino. A ideia aqui é estimular o desenvolvimento crítico e também criativo dos alunos. O projeto de inserção da música instrumental nas escolas é uma iniciativa de uma produtora local e conta com o apoio da Prefeitura do Natal, por meio da Lei de Incentivo de Djalma Maranhão. O objetivo do projeto é trazer a música instrumental para dentro da escola e, através dessa apreciação, formar plateias, né? Formar público para apreciar esse recorte da música instrumental, principalmente da música instrumental potiguar. É um projeto via renúncia fiscal e ele contempla 5 apresentações entre bandas e artistas. Então a gente abriu um edital, o artista se inscreveu e através dessa inscrição a gente selecionou esses 5, deixando muita gente boa também de fora para uma próxima edição. Os músicos da Orquestra Guitarrística Camarones estão há 11 anos na estrada. Para eles, o sentimento de poder levar o rock e transmitir os ensinamentos musicais à criançada não tem preço. Muito legal tocar para crianças no geral, né? Assim, é um público super legal, super sincero também. E assim, se você prestar atenção, é uma música muito presente na vida das crianças, né? O rock dançante, ele é parte importante da vida das crianças, porque as trilhas de desenho, trilha de filme, trilha de série, que elas gostam, sempre tem esse tipo de música. Então poder trazer ao vivo para elas esse sentimento da música, né? Foi incrível, eles ficam loucos, né? A galera tá quase invadindo ali a hora que a gente estava tocando, incrível, maravilhoso. A gente tem desde a música popular ao rock instrumental, que é o que vocês estão vendo aqui hoje, mas tem também a música erudita, tem também o MPB, enfim, assim, é tentar trazer essas múltiplas, né, vertentes da música para dentro da sala de aula. Seja com o rock na veia ou outro estilo instrumental, o certo é que a música pode ser uma forte ferramenta educativa e a prova está aí. E agora vamos de esporte. O América realizou nesta terça o último treino antes da partida final contra o ABC na Arena das Dunas. Veja como foi. O último jogo, que vai decidir o Estadual 2019, vai reunir na Arena das Dunas os 2 principais rivais do futebol norte-riograndense. ABC e América jogam nesta quarta-feira o chamado Clássico Rei. No primeiro jogo, o placar foi de 0-0. Sem vencer a 3 campeonatos, o América teve a última atividade no centro de treinamento com portões abertos, atraindo a torcida. O técnico Moacir Júnior apostou nas jogadas de finalização e num bate-bola no estilo pelada. Ele não quis adiantar a escalação do time, que poderá ou não começar com o atacante Max, que não participou do primeiro jogo. O treinador do América ressaltou a importância da torcida para a decisão do clássico. Só palavras de incentivo, só palavras que realmente enchem o jogador com aquele algo mais que é necessário uma decisão, né? Então isso aí seria um fator realmente muito positivo, né? Que não só nós da comissão, como os jogadores encaram como esse algo mais para amanhã numa grande decisão. A cobertura completa do treino americano você confere no Câmara Esportiva, às 1h20 da tarde desta quarta-feira. E no próximo bloco nós vamos esclarecer dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2019. Voltamos já já. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda?
É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Câmara Repórter está de volta para lembrar você que no próximo dia 30 encerra o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018. No Rio Grande do Norte, até a semana passada, mais de 150 mil contribuintes ainda não haviam feito a declaração. Aqui no estado, a Receita Federal espera mais de 320 mil declarações. E para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o contador Jordi Silva. Jordi, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Obrigado, agradeço pelo convite. E vamos lá, vamos em busca aí de sanar todas essas dúvidas aí para ajudar os contribuintes aqui do nosso estado. Então, para a gente começar, vamos fazer uma pergunta que para muita gente pode ser uma pergunta simples, básica, quando se fala do imposto de renda. Mas tem muita gente que tem dúvida, na verdade, sobre ela. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Essa é uma pergunta pilar sobre o assunto, né? Por mais até que os contribuintes, em muitos casos, vejam as regras na internet, eles ficam inseguros. E aí um profissional da área da contabilidade vai passar, vou passar essa segurança aí para os contribuintes. Olha só, primeira coisa, tem que entender sobre os rendimentos tributáveis. Salários, férias, décimos, uma forma de rendimento, que é que enquadra aí a grande maioria dos nossos contribuintes, que ele recebe da empresa, ele dá uma olhadinha naquele papelzinho do informe de rendimento. Se passou de R$ 28.559,70, aí ele vai ser obrigado a declarar o imposto de renda. Também temos o caso de quem é isento, R$40 mil. Então, quem recebe rendimentos isentos acima de R$40 mil também é obrigado a declarar imposto de renda. Jordi, dá um exemplo desse rendimento isento: distribuição de lucro. Então, o empresário, ele tem a distribuição de lucro e se é lucro, ele já teve imposto sobre isso, inclusive imposto de renda, então ele é isento. Se ele receber mais de R$40 mil, ele também está obrigado. E também quem detém mais de R$300 mil de bens no seu nome. Apartamento, casa, carro também se enquadra na obrigatoriedade. Tem outras regras também, que é, por exemplo, quem recebe acima de 142 mil, né, que exerce atividade rural, também é obrigado. E eu acredito que essas 4 regras são as 4 regras que se encaixam na maior população do nosso estado. Na maior parte das pessoas. Você citou aí a questão dos rendimentos para quem é empresário, e aí eu me lembrei do microempreendedor individual. Esse pessoal que tem esse cadastro do MEI deve declarar? Não é obrigado. Né? Já vou tirando logo, dando essa paz para quem é MEI, que fica muito preocupado. Tem que declarar, Jordi? Eu recebo muita pergunta sobre isso. Não é obrigado. Desde que, se ele não tem os outros rendimentos, que se encaixe nas regras que eu acabei de falar. Mas só pelo fato de ter o MEI, ele não é obrigado. Agora, nada impede dele efetuar a declaração de imposto de renda dele. Porque eu sempre falo isso para os contribuintes. Eu não tenho renda, só tenho MEI. Aí depois eu vou querer comprar um apartamento, vou querer comprar uma casa, vou querer comprar um carro ou até um financiamento, vou precisar declarar uma renda. E é possível fazer isso mediante o MEI. Agora é um pouquinho mais técnico para explicar como é que se faz esse processo. Que aí, no caso, e até para fazer, é bom buscar um profissional, como você falou. Isso, aí vai ter que buscar um contador para fazer essa declaração de imposto de renda. Jordi, também, quando as pessoas, né, baixam lá o sistema, né, da Receita Federal para fazer a declaração, surge a dúvida: qual a melhor opção para escolher? A declaração simplificada ou a declaração completa? O que é que vai diferenciar isso? Essa, vamos dizer assim, é uma das poucas partes que o leão é bonzinho, tá? Porque na hora que eu estou declarando, o programa ele vai me dizer qual é a melhor opção. Ele sempre vai me dizer qual é a melhor opção. Então, sempre
os alunos me perguntam, ou outros contadores vêm tirar dúvida, ou até contribuinte mesmo. Jordi, qual é a melhor? Digita todas as informações que tem para digitar, que no final vai ter uma opção lá de resumo. E lá o próprio programa vai dizer, ó, é mais benéfico a simplificada, é mais benéfica a completa. Ok, então. E quais são os tipos de despesas dedutíveis na declaração? A gente tem que ter muito cuidado na hora de lançar as despesas dedutíveis. Então, alguns exemplos de despesas dedutíveis são plano de saúde, despesas médicas, despesas odontológicas, No caso, só para frisar isso para quem vai fazer a completa, né? Quem vai fazer a completa, Então, temos também previdência privada, que pode entrar como uma despesa dedutível. Lembrando que, meu Deus, eu tenho que arrumar mais despesa dedutível, eu tenho que lançar tudo. Só senta, faz com calma a sua declaração, que a sua pergunta foi espetacular. Qual a melhor eu escolher? No final, a declaração, o próprio programa vai dizer qual a melhor. E também lembrando que tem como fazer pelo celular. Tá? Tem essa opção de fazer pelo celular e o próprio celular também ele vai dizendo qual é a mais benéfica. E no caso dessas despesas dedutíveis, para quem tem dependentes, né, como é que ficou também a declaração para esse ano? A Receita Federal passou a fazer novas exigências, Sim. Por exemplo, pais que pagam o plano de saúde dos filhos, como é que faz? Coloca no nome só de um, divide entre o marido e a mulher? Boa pergunta. Né? Por exemplo, o pagamento do plano de saúde da escola das crianças. Boa pergunta. Então, assim, dependente, primeiro, agora se pede o CPF, que antes, né, não se pedia o CPF. Então, é obrigado ter o CPF, primeira coisa. Segunda coisa, é totalmente legal fazer isso e você pode economizar imposto. Uma dica aqui que eu vou dar para economizar imposto. Então, você faz a declaração, bota o dependente na da sua esposa, por exemplo. E lá da esposa deu o melhor simplificado. Então, você pode adicionar os filhos na sua declaração e colocar como completa. Tá? Então, o dependente que eu porventura, eu poderia ter deixado na declaração da minha esposa, eu posso ver, lá foi melhor simplificado, então eu coloco aqui os dependentes na minha declaração. E uma dúvida também de dependentes que me perguntam muito eu posso colocar meu pai, eu posso colocar minha mãe como dependente? Pode, desde que eles não tenham um rendimento acima de R$22 mil. Então, se eles ganham, são aquelas pessoas que são aposentadas, têm aquele rendimento abaixo de R$22 mil, se realmente, se for dependente, eu posso lançar também na minha declaração de imposto. Sem nenhum problema. Outra dúvida também recorrente sobre esse assunto é em relação ao contribuinte que ficou com alguma pendência na declaração do ano passado e precisa necessariamente também fazer a desse ano. Pode fazer tranquilamente a declaração desse ano, tem que resolver ao mesmo tempo a pendência do ano passado? Como é que é isso? Eu recebo muita situação dessa, porque assim, dependendo da pendência, a Receita bloqueia a conta. Né? E quando a Receita bloqueia a sua conta, você fica apressado para resolver a situação. Né? Então assim, eu estou com pendência em 2017, 2016, posso enviar, na verdade eu devo enviar de 2018, se eu for obrigado a fazer isso. E aí eu procuro um profissional para resolver essa situação. Lembrando, né, que existe uma obrigação acessória que todos os bancos são obrigados, todas as instituições financeiras são obrigadas a enviar, que é a E-Financeira, que ela captura e informa para a Receita Federal toda a movimentação financeira de pessoa física a partir de R$2 mil. Então, por exemplo, eu tive um depósito de 1.000, saquei 1.000, já tive uma movimentação de R$2 mil, a Receita já sabe. Então, contribuinte, não espera a Receita bater na tua porta, né? Vai lá e já efetua a declaração de imposto de renda. Ok, então, outra dúvida também. Como declarar o valor recebido em indenizações ou que sejam resultado de processos judiciais? Essa é uma pergunta também muito boa. Tem que olhar a sentença. Né? Quais são os cuidados que eu tenho que colocar aqui para o contribuinte? Primeiro, ele investigar qual parte é isenta e qual parte é tributável.
olha lá na sentença, vai ter tudo bonitinho. Se vai ter retenção de imposto de renda, ou se lá na sentença a Justiça Federal diz que não vai se responsabilizar pela retenção. Outro cuidado que também tem que se ter é de lançar as despesas advocatícias. Então, eu tenho que olhar lá e ter nota fiscal mediante recibo mediante essas despesas. Então, são esses os cuidados. Agora, nesse caso de ação judicial, eu sugiro fortemente, em todos os casos eu sugiro, só que nesse eu sugiro fortemente procurar um contador. E também, nesse assunto também financeiro aí, hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas que passaram a investir no mercado de ações. Como é que é para fazer a declaração desses rendimentos? Principalmente também numa situação em que às vezes a pessoa faz o investimento no mercado de ações, mas em vez de ter rendimento, né, de ganhar dinheiro com isso, teve prejuízo. A gente tem que observar o seguinte, aí, mercado de ações são muitas variáveis. Quando eu falo mercado de ações, eu falo logo de rendimentos variáveis. Mas também, né, vamos pegar o mercado financeiro, tem muita gente que está investindo em rendimento fixo. Um LCI, um CDB da vida. Então, assim, o que é que eu tenho que observar? Tive um rendimento, ganhei alguma coisa naquilo. Se eu ganhei, são particularidades. Por exemplo, se eu ganhar no mercado de ações se eu operacionalizar abaixo de 20 mil, eu já vou ser isento de imposto de renda. No mês, se eu operacionalizar acima, vou ter que pagar imposto de renda. E se for uma operação comum, enfim, eu vou ter que dar muitos detalhes aqui, mas vamos lá, deixa eu ajudar o contribuinte de maneira bem resumida. Pega o informe de rendimento da corretora. Sim. Vai lá na sua corretora, seja qual for, seja a Primo, seja a Exinvest. Tem várias, né? No mercado. Você vai lá, tira o informe de rendimento. O informe de rendimento vai te ajudar. E aí, se você não conseguir fazer sozinho, procura um profissional para fazer isso. Agora, o primeiro passo é esse. Ter um informe de rendimento. E para responder a sua pergunta de prejuízo, sim, os prejuízos podem ser compensados tanto mês a mês, e se sobrar algum saldo, eu posso compensar lá, tem uma opção de colocar para compensar para o próximo ano. Certinho, então. E só para a gente finalizar, assim, são muitas dúvidas, mas infelizmente a gente não tem tempo para ficar aqui esclarecendo todas, mas as principais. Mas para a gente encerrar também, você citou a questão da inserção do CPF de dependentes, que passou a ser obrigatório esse ano. Tem alguma outra novidade, né, da Receita, que ela passou a exigir mais detalhes de informações? Na questão dos bens. Na questão dos bens, a Receita vem pedindo mais dados do que o normal. Assim, aí a tendência é aumentar o nível de detalhamento a cada dia que passa. Né? Cada dia que passa, a Receita Federal vai pedir isso. E tem uma coisa também importante que a gente não comentou, não sei até se está na sua pauta, mas é a questão da multa. Né? Se a pessoa não é obrigada em não declarar o imposto de renda, ela vai ser multada com um valor mínimo de R$ 165,00 e alguns centavos. Mas esse valor sobe, né? Esse valor pode subir dependendo do montante que der a pagar de imposto de renda. Então, dependendo do montante, o montante vai subindo, esse valor pode subir também. E agora, você falou em pagar e eu me lembrei aqui para fazer essa pergunta. Como saber se eu vou ser restituída? Boa pergunta. Só efetuando a declaração, só digitando no programa. Eu, com a experiência que eu tenho, quando um contribuinte vem até me fazer a declaração do imposto de renda, de olho eu já sei que vai ser restituído alguma coisa. Só que de certeza, e centavo por centavo, só o programa vai dizer, porque é ele que vai fazer todos os cálculos. Jordi, agora um assunto interessante, saindo dessa questão da declaração do imposto de renda, mas no Congresso Nacional estão sendo discutidas mudanças no sistema tributário, que passa pela ampliação, né, da faixa de isenção do imposto de renda, numa proposta em que elevaria esse teto, que hoje é de cerca de 1.900, pouco mais de R$ 1.900, para quase 5.000, R$ 4.900. Como é que você vê essa proposta? Você acha que pode ser benéfica? Assim, você que trabalha na área contador, com a sua visão profissional. Olha, hoje, quando a gente pega uma pessoa olhando o cenário econômico que a gente vê, principalmente no nosso estado,
Uma pessoa que vai ter um rendimento tributável de R$ 2.300, R$ 2.000, porque deduz o INSS, né, e se tiver dependente, é uma pessoa que ela está ali conseguindo se manter equilibradamente, assim, com muita dificuldade. E muitas vezes, esses R$100, esses R$70, esses R$80 é uma lata de leite para a criança, que no final do ano ele não consegue restituir 100%. Então eu acompanho muito os contribuintes na hora que dá a restituir, a comemoração, principalmente dessa população que é hipossuficiente, que está liberando os 28 mil, 29 mil, 30 mil, a comemoração é tremenda. Né? Por R$200, R$150, R$300 de restituição. Então, eu acredito que isso será benéfico, principalmente para os pequenos, para o hipossuficiente. Os grandes, né, quem tem rendimentos maiores, serão acobertados por isso aí, mas eu acredito que tem mais recursos para suprir essa necessidade dessa nova implementação. Então, vamos aguardar essa proposta realmente ser votada, porque, por enquanto, é só uma proposta. E a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui, Jordi, contador, esclarecendo essas dúvidas, sempre reforçando que quem tiver dúvida mesmo, deixou para a última hora, procura um profissional. Procura um contador e só enfatizando que a UNP, a universidade aqui, ela atende a população hipossuficiente. Então, a população que é obrigada a declarar imposto de renda e que não tem condições de declarar, né, eu faço parte da coordenação do projeto e a gente atende diariamente 30 pessoas lá, 40, até chegando a ser 50 pessoas. E agora, nessa reta final, vai ser bastante gente. Então, pode se dirigir a alguma unidade da universidade. Ok, então muito obrigada pela sua participação mais uma vez. E quem tiver dúvidas sobre a declaração do imposto de renda também, pode consultar o site da Receita Federal. Lá também tem o programa desse ano para fazer a declaração. O site, você anote aí, é receita.fazenda.gov.br. Então, esperamos que tenhamos ajudado a esclarecer algumas dúvidas nessa reta final da declaração do imposto de renda 2019. O Câmara Repórter fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E outras informações sobre o Legislativo natalense você acompanha na nossa programação. Tchau!